Olá, seja bem-vindo de volta a mais um dos nossos vídeos aqui sobre a vida e o ministério do John MacArthur, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e a ideia aqui, como já temos falado, é sermos abençoados, crescendo e nos fortalecendo, nos inspirando muito na vida desse servo de Deus que tem sido usado tão grandemente. Então, pessoal, o ponto aqui é já seguir falando, temos ainda muito a falar sobre ele, mas pouco tempo. Então, o que eu quero fazer aqui é falar sobre as viagens, né, do John MacArthur. No livro, o Ian Murray fala sobre uma série de viagens que John MacArthur fez e que teve como um propósito ali em que ele fosse pregar por muitos lugares do mundo. E aí ele chama isso de cruzando o Pacífico, né? E é uma oração ministerial que Deus ouve, é algo que o John MacArthur menciona. Minha oração não é irrealista, visando alcançar grande número, mas antes ter o ensino disponível para aqueles que têm fome e desejo de alimento sólido, e ser usado para começar um novo movimento de profundidade espiritual, forte compromisso e distinção doutrinária. As pessoas comprometidas com o Evangelho tendem a gravitar em torno do nosso material. Achei isso fantástico, porque é realmente uma realidade dentro do ministério do John MacArthur. As pessoas que se interessam pelo Evangelho em termos mais profundos. Então ninguém nunca poderia dizer sobre o ministério do John MacArthur que ele é raso, que ele é superficial, que ele apresenta somente gotas do Evangelho. Não é assim. Nós vemos um homem que busca a profundidade bíblica, doutrinária, teológica, e isso realmente é algo que chama a atenção, como ele fez aí em relação ao que ele gostaria de ver no seu ministério em sua oração, ok? Muito bem, nessas viagens que ele fez uma viagem a Delhi, né, o Nova Delhi lá na Índia, e ali ele ficou impressionado com o culto aos demônios, ficou realmente estarrecido com isso, e o que ele menciona sobre isso senti como se realmente tivesse visto o tipo de idolatria da qual o Antigo Testamento fala, e lamentei que havia uma forma de cristianismo que tolerava tal pecado. Verdadeiramente, essas pessoas são escravas do medo a vida toda. Eu achei isso bem interessante também, porque naquele contexto, daquilo que ele estava vendo, era uma certa tolerância do cristianismo ali na Índia. É óbvio que isso é localizado, foi algo que ele percebeu, foi algo que ele viu, não se trata de algo que a gente pode falar de forma geral, generalizada para os dias de hoje. Possivelmente seja, não sei exatamente ao certo, mas o que eu quero dizer é que isso nós vemos aqui no Brasil também, muitas vezes uma leniência do cristianismo com as religiões afrodescendentes, né? É possível ver o sincretismo, então isso não está muito distante daquilo que a gente vê aqui no Brasil também. Mas o ponto é que ele sente essa indignação. Temos até um texto aí, né, que o Ian Murray lembrou: grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então, isso também é algo característico do ministério do John MacArthur, que é exatamente não ser indiferente ao seu tempo, especialmente em relação às pessoas que estão indo contra o Evangelho. Ele não é indiferente, como quem diz assim, mas elas estão indo tão distantes, então tá tudo... o que eu posso fazer com relação a isso? Na verdade, o ministério dele sempre mostra alguém pronto a falar do Evangelho de forma verdadeira, contrária aos ensinamentos falsos. Muito bem. Seguindo adiante na sua viagem, ele também menciona, o que também é mencionado é sobre a maior igreja do mundo, né? Ele fala lá de Seul, né, capital da Coreia do Sul, e ele fala sobre nenhuma boa impressão naquele lugar. Ele diz sobre os cultos são selvagens e barulhentos, misturando o cristianismo com o culto pagão. Então, sobre igrejas específicas que ele percebeu ali. A maior ênfase é dada à prosperidade e à cura. Outro perigo mais comum era mais sutil
e menos frequentemente conhecido. Era algo próximo de culto da educação, dando alta prioridade às graduações acadêmicas para o ministério cristão. A busca de doutorado é um objetivo de grande importância. As credenciais são muito importantes, talvez importantes até demais, né? Demasiadamente importantes. Então, o que ele apresenta ali na sua visão em relação à Coreia do Sul, na experiência que ele teve, foi de notar essa dificuldade, certo? Essa super ênfase, super enfatizada, super recomendada até demais essa questão aí da educação em termos das graduações acadêmicas. E ninguém poderia dizer que o John MacArthur não dá importância à academia, né? Ele, como fundador de um seminário, como foi diretor de uma universidade por tanto tempo, ninguém poderia dizer que ele não dá importância, que ele é um anti-intelectual. Nunca alguém poderia falar isso diante da vida do que ele produziu. Mas ele está falando aí sobre uma super ênfase. De fato, quando a gente super enfatiza alguma coisa, geralmente a gente faz isso em detrimento de outra coisa. Então, nesse caso aí, ele fala sobre, às vezes, uma falsa impressão que alguém pode ter de algumas igrejas que são grandes, que são chamativas, que muitas pessoas vão para lá. Não é sempre que essas pessoas vão pelas motivações corretas, né? Às vezes estão sendo feitos, aquela igreja está se comprometendo o evangelho com algumas questões. Então, é importante mencionar isso aí. Muito bem. Prosseguindo, nós vamos falar agora sobre algumas questões controversas do ministério do John MacArthur. Controversas, assim, no sentido de que ele trouxe verdades claras sobre assuntos que geraram algumas pessoas não gostaram de ouvir. E como a gente já falou no começo, algo próprio do ministério dele é que ele não tem problema com a impopularidade, né? Talvez ele se tornou popular por ser impopular. Isso é bem irônico, mas de fato ele nunca teve essa dificuldade, sempre falou com gravidade com relação àquilo que é necessário. Então, ele menciona aí: o ensino corrente mudou sutilmente a força impulsora do evangelho. Em vez de exortar os pecadores a se arrependerem, o movimento evangélico em nossa sociedade pede aos incrédulos que aceitem a Cristo. Isso torna os pecadores soberanos e coloca Cristo à disposição deles. Este evangelho modificado descreve a conversão como uma decisão por Cristo e não como uma mudança do coração que transforma a vida, que envolve fé genuína, arrependimento, rendição e renascimento para uma novidade de vida. Isso é importantíssimo. John MacArthur fala contra esse movimento do aceite Jesus. Jesus quase como um coitadinho ali: por favor, me aceite, porque eu quero fazer parte da sua vida. Ninguém poderia fazer assim com relação a Cristo, porque Cristo é que é Senhor. Na verdade, somos nós que devemos pedir encarecidamente, com todo o nosso ser, para que Jesus Cristo seja o nosso Senhor e reconhecer, na verdade, o senhorio dele sobre a nossa vida. Mas, na verdade, a ênfase do movimento evangélico em muito tem sido essa. E John MacArthur luta contra isso, esse negócio de aceitar Jesus. Isso acabou fazendo parte muito do nosso próprio vocabulário, mas assim não deveria, exatamente porque nós colocamos Jesus em um lugar que não é o lugar dele, um lugar de coitadinho ali pedindo para entrar na sua vida. Outras questões que a gente poderia falar foi o fato aí sobre qualquer salvação que não altere um estilo pecaminoso de vida e não transforme o coração do pecador, não é uma salvação genuína. Veja a ênfase, a gente já falou sobre a salvação pelo senhorio. Precisamos de uma vida que transforme realmente, aliás, de um evangelho que transforme realmente, não sejam meras decisões assim, aleatórias de uma vida no passado. Muito bem, os críticos de MacArthur dizem que o seu ensino é um erro, né, por estipular uma mudança moral como uma tentativa de introdução da salvação por obras. E é uma crítica bem infundada. Ele fala sobre a graça, fala da salvação pela graça. Na verdade, ele está falando ali sobre um compromisso com Cristo como frutos, como algo que fica claro de uma vida transformada. E isso é algo que precisa de fato ser enfatizado. A grande controvérsia numa época acostumada às ilusões tecnológicas do som e à escassa teologia estava
pobremente preparado para entender o que estava no cerne da questão. E de fato é isso que acontece. Muita gente não entendeu o que aconteceu, não entende o que está acontecendo com relação a essas controvérsias, porque elas não entendem profundamente o evangelho. A gente vê isso no Brasil também. Se você vir essa massa evangélica aí, pegar algumas pessoas aleatoriamente, perguntar para elas o que é o evangelho, a maioria delas não vai saber não vai ter a mínima ideia do que é o evangelho verdadeiro, o que é a transformação de vida, mas possivelmente se digam cristãs porque um dia levantaram a mão e foram lá na frente publicamente confessarem Jesus como Salvador, mas depois seguiram a vida do jeito que estava e não houve transformação de vida. Então, de fato, essa ênfase de John MacArthur na salvação pelo senhorio, por mais que tenha gerado muitas polêmicas de pessoas que não aceitaram isso, sempre será necessária. E assim a gente encerra mais um vídeo. Esperamos que tenha ficado claro para você e que Deus nos abençoe, nos ajude aí para os próximos também. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!